Olá, meu nome é Simone Duella e nós vamos para mais um vídeo. Dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre Clarice Lispector. O texto que eu vou ler agora, ele foi escrito em 7/8/1971. Tem exatamente 49 anos que ele foi escrito, mas ele é muito atual. Vamos ouvir? Então vai lá, chama o pessoal para estar ouvindo esse vídeo com a gente. O texto se chama Você é um Número. Esse texto é uma crônica, então só para lembrar, a crônica é um texto e ele tem uma característica muito forte que é falar sobre alguma coisa que está acontecendo no momento, na atualidade, na vida da pessoa ou na realidade, na vida do país, né? A Clarice, então, ela vai falar um pouquinho sobre números. Então, vamos ver o que ela tem para dizer para a gente? Se você não tomar cuidado, vira número até para si mesmo. Porque a partir do instante em que você nasce, classificam-no como um número. Sua identidade no Félix Pacheco é um número. O Félix Pacheco é um órgão, um lugar, né, que tem um endereço nessa rua Félix Pacheco, que faz a identificação das pessoas no Rio de Janeiro, né? O registro civil é um número. Seu título de eleitor é um número. Profissionalmente falando, você também é. Para ser motorista, tem carteira com número e chapa de carro. No imposto de renda, o contribuinte é identificado com um número. Seu prédio, seu telefone, seu número de apartamento, tudo é número. Se é dos que abrem crediário, para eles, você é um número. Se tem propriedade, também. Se é sócio de um clube, tem um número. Se é imortal da Academia Brasileira de Letras, tem número da cadeira. É por isso que vou tomar aulas particulares de matemática. Preciso saber coisas, ou aulas de física. Não estou brincando, vou mesmo tomar aula de matemática. Preciso saber alguma coisa sobre cálculo integral. Se você é comerciante, seu alvará de localização o classifica também. Se é contribuinte de qualquer obra de beneficência, também é solicitado por um número. Se faz viagem de passeio de turismo ou de negócio, também recebe um número. Para tomar o avião, dão-lhe um número. Se possui ações, também recebe um, como acionista de uma companhia. É claro que você é um número de recenseamento. Se é católico, recebe número de batismo. No registro civil ou religioso, você é numerado. Se possui personalidade jurídica, também. E quando morre no jazigo, tem um número. E a certidão de óbito, também. Nós não somos ninguém? Protesto. Aliás, é inútil o protesto. E vai ver, o meu protesto também é um número. Uma amiga minha contou que no Alto Sertão de Pernambuco, uma mulher estava com um filho doente. Desidratado, ela foi ao posto de saúde e recebeu na ficha o número 10. Mas, dentro do horário previsto pelo médico, a criança não pôde ser atendida, porque só atenderam até o número 9. A criança morreu por causa de um número. Nós somos culpados. Se há uma guerra, você é classificado por um número. Numa pulseira com placa metálica, se não me engano, ou numa corrente no pescoço, metálica. Nós vamos lutar contra isso? Cada um é um, sem número. O si mesmo é apenas o si mesmo. E Deus não é um número. Vamos ser gente, por favor. Nossa sociedade está nos deixando secos, como um número sexo, como um osso branco seco exposto ao sol. Meu número íntimo é 9. Só 8, só 7, só, sem somá-los nem transformá-los em 987.
Estou me classificando como um número? Não, a identidade não deixa. Veja, tentei várias vezes na vida não ter número e não escapei. O que faz que precisemos de muito carinho, de nome próprio, de genuidade. Vamos amar que amor não tem número. Ou tem? Então, esse texto da Clarice Lispector, ele fala sobre o aspecto das pessoas na nossa sociedade. Seria um número, a gente é um número de RG, um número de CPF, quem é aluno é um número de RA. E muitas vezes isso acaba se tornando uma coisa impessoal, porque você não identifica a pessoa, você só classifica por um número, né? Existe a necessidade de termos números? Então a gente vai falar um pouquinho agora sobre isso. A cada 10 anos, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, faz o censo. Esse ano seria o ano do censo, mas infelizmente por causa da pandemia foi adiado então a contagem da população. Além dessa contagem que é feita a cada 10 anos, eles vão fazendo estatísticas, vão fazendo cálculos que vão aprimorando essa contagem para que ela não fique defasada, porque o censo é feito de 10 em 10 anos porque ele é muito caro e ele é muito dispendioso, que demora um bom tempo para poder fazer. Mas você tem outros métodos que você consegue fazer a previsão, você consegue calcular a quantidade de pessoas que nós temos. O IBGE ele tem um site que é muito interessante, que ele passa todas essas informações para você. Atualmente, o Brasil, nós temos aproximadamente 211 milhões de pessoas. Essa é a população estimada do Brasil. Estimada porque não dá para contar o número exato, porque morrem muitas pessoas e nascem muitas pessoas todos os dias. Mas aproximadamente são 211 milhões de pessoas. Segundo a pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua, no Brasil nós temos aproximadamente 52% de mulheres e 48% de homens. Então nós temos mais mulheres do que homens. Porém, se formos observar a população de acordo com a faixa etária, até os 24 anos nós temos mais homens do que mulheres. O que acontece com essa população? Segundo o IBGE, uma parte dessa população masculina, quer dizer, os homens são em grande quantidade, as mulheres numa menor quantidade, e depois dos 24 anos a situação inverte, a gente viu que tem mais mulheres do que homens. O que acontece com essa população? Até os 24 anos, os homens, eles são a principal causa de morte entre eles são as mortes violentas. Então você tem aí tiro, faca, são mortes violentas, provocadas pela violência. Para vocês terem só uma ideia, até os 24 anos, de todas as mortes violentas que acontecem, independente do sexo, 91% dessas mortes são homens e 9% só são mulheres, segundo a gente pode observar no gráfico que está aqui do lado, né? É uma quantidade muito grande de jovens que morrem, né? Então o IBGE ele fez esse diagnóstico, ele mostra pra gente isso. Quais são os impactos que isso pode provocar na nossa vida, né? Porque a gente olha, de repente vê uma estatística, como a Clarice Lispector falou, é somente números, são números. 91%, 2%, 5%, mas o que seriam esses números em termos reais, né? Em primeiro lugar, a gente tem a tragédia de você perder uma população jovem e as famílias, familiares, amigos estarem sentindo a perda dessas pessoas. E em segundo, a perda de uma mão de obra que estava se qualificando, porque é dos 15 aos 24 anos, ou já estava qualificada e estava no mercado de trabalho. Então, quando você tem a morte de uma pessoa em idade, que ela está economicamente ativa, né? Você tem um prejuízo muito grande para o país, porque você perde uma população que de repente poderia estar
trabalhando, poderia estar produzindo ou estar se qualificando para no futuro começar a produzir. Se eu olhar para esse gráfico novamente, eu vou observar que entre os homens, né, as mortes, 70% de 15 a 24 anos são de causas violentas e 30% são de chamadas causas naturais, são doenças no geral. Então vocês observem a desproporção que acontece nesse gráfico e o problema que vai ocasionar para o país. Se nós observarmos, pegarmos uma faixa etária menor, dos 20 aos 24 anos, que seria a idade em que as pessoas estão terminando sua qualificação, estão começando a entrar no mercado de trabalho, dos 20 aos 24 anos, ou já até estão no mercado de trabalho, a chance de um homem morrer é 11 vezes por morte violenta, é 11 vezes maior do que de uma mulher. E se a gente diminuir mais ainda, for mais especificamente nos detalhes, a chance de um homem negro e pobre morrer é muito maior do que a de um homem branco e de uma outra classe social, ou mesmo pobre. Então vocês observem, né, como que a gente, pegando esses números frios, a gente consegue observar, fazer um mapeamento de vários problemas. Primeiro, a violência, tanto urbana quanto rural, mas principalmente urbana, e a questão da desigualdade social, que também aparece, que as pessoas mais pobres têm tendência a morrer por mortes violentas, e a questão racial. Pessoas negras têm mais chance de morrer do que pessoas brancas. Né? Então, são fatos que nós temos que começar a refletir. Então, lembrando, voltando, existe no Brasil um desperdício. Você tem um investimento em uma criança, dos pais, da família, depois da escola, durante vários anos para que ela se desenvolva e cresça. E aí, de repente, abruptamente você perde essa pessoa por uma causa que poderia ser evitada. O que é que falta no Brasil? Políticas públicas que diminuam essa violência. Não só policiamento, mas incentivo à educação, incentivo um incentivo maior ao lazer, à cultura, todos esses investimentos, a gente costuma falar, o governo costuma falar que é gasto. Na verdade, quando você investe em educação, você está diminuindo a violência. É a mesma coisa de investir em saúde ou saneamento básico. Quando você investe R$1, por exemplo, em saneamento básico, você economiza 4 na saúde. É uma coisa simples, que no Brasil, infelizmente, nós ainda temos de forma muito precária. A mesma coisa seria o que está acontecendo nessa pandemia. Nós temos aí 100 mil mortos. São 100 mil pessoas que poderiam estar produzindo. São vidas que se perdem, não só para os seus familiares, mas também profissionais, pessoas que estavam se preparando para entrar no mercado de trabalho ou que já estavam no mercado de trabalho. E são profissionais que se perdem e que nós perdemos economicamente, porque eles vão fazer falta. Então, tem que se pensar muito nisso. Quando se fala em morte, se fala em números de mortos, nós temos que pensar que essa pessoa, ela não significa só para a família dela. Ela tem um significado muito importante para a família, mas ela também tem um significado muito importante para a economia. Um significado muito importante para a vida de várias pessoas. Isso reflete na economia, inclusive, do país. Então, por hoje é só. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!